eu quero trazer essa pergunta para vocês. Então hoje, de maneira bem rápida, mas eu gostaria de ouvir vocês objetivamente, uma reavaliação. Faz 4 anos que a gente está com um projeto de famílias. Às vezes a gente sempre quer muita gente, né? Queria todas as outras famílias, mas a gente nunca sabe de quais são os problemas de cada um, quais são as lutas, por que não estão aqui. Mas fala comigo, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, de maneira bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Vale a pena continuar em 2018? Não vale a pena? O que vocês acham? Vamos lá, um por um. Continuar ou parar? Tá, esses são questionamentos que fazem para mim. Realmente eu vibro com esse trabalho, porque as reuniões de orações que nós tínhamos, a gente não conseguia estar mais íntimo, você tem mais liberdade para compartilhar, você tem mais liberdade para abrir o coração, e o culto de domingo, ele é mais solene, ele é mais, vamos dizer assim, é mais formal, né? Mas por isso é tão importante, ao meu ver, essa questão do grupo. Eu fiquei pensando, eu peguei a palavra irmãos e pensei em alguns conceitos e formei um acróstico com a palavra irmãos e fiz uma ideiazinha aí para ser talvez um logo das famílias, né? São 6 Cs, depois eu volto para lá. Então eu peguei a palavra irmãos e formei 6 palavras, são 6 conceitos que eu já vejo nas nossas famílias e nós podemos aprimorar e aprofundar mais esses conceitos. Então vamos lá, quais são esses Cs, né? Primeiro, conhecimento, o izinho lá de irmãos, tá? Para ter conhecimento, a gente precisa realmente ter um conhecimento. Cadê meu trem que estava aqui? Está ali. Para ter conhecimento, mas não é apenas um conhecimento intelectual. Esse ano, mais uma vez, a gente vai lançar o nosso desafio de ler a Bíblia, para começar em janeiro. Tem um aqui que é um cardápio mais feijoada, né? É um cardápio assim mais indigesto, porque requer um tempo maior de leitura. Esse aqui, se você quiser depois, você pode pegar comigo. Esse cardápio aqui é mais salada, é um cardápio mais light. Você não vai ler assim muito, são versículos que a gente separou, então você não vai ler às vezes nem um capítulo por dia. Mas a ideia é essa, de você manter contato com a palavra de Deus diariamente. Então esse é um cardápio mais light, você pode pegar isso também comigo, tá bom? Agora, conhecimento vai trazer o quê? Crescimento. Você não cresce se você não conhece, tá? Então essas duas palavras andam junto. Você vai lembrar delas comigo. Conhecimento leva a crescimento. E crescimento vai nos levar à comunhão. Na medida em que eu conheço, eu desenvolvo crescimento e eu aprofundo a minha comunhão. E comunhão, sabe o que faz? Cuidado. Se eu tenho comunhão com o Marcos, e eu sei de uma necessidade dele, isso vai levar o meu grupo, a minha família, seja a minha família espiritual, ou se nossa família for pequena para ajudar o Marcos, eu posso abrir a boca na igreja e dizer, olha, tem um irmão, não precisa às vezes expor o irmão, ou pode expor também, não tem problema, mas dizer, olha, tem um irmão que está passando necessidade, alguma dificuldade, cortar a energia dele, vamos pagar a energia dele, e isso é para isso que serve a igreja. Olha, está precisando comprar um remédio, vamos fazer uma campanha aí para comprar um remédio. Então, quando eu tenho, esqueci aqui, vamos comigo? Conhecimento, isso me leva a crescer, crescimento produz comunhão, me dá a oportunidade de cuidado, de cuidar uns dos outros. E celebração. O que é a celebração? É o que nós fazemos aqui, dominicalmente, é o que vocês fazem nas famílias. Lembra que, durante toda a Idade Média, a ideia de que havia um sacerdote que mediava vocês. Então, vocês precisavam de um sacerdote para chegar a Deus. Graças a Deus que os reformadores descobriram que a Bíblia não ensina isso. E nós aprendemos isso. Então, celebração é uma celebração sacerdotal. Cada um de nós é um sacerdote que pode diretamente, através de Jesus, oferecer o nosso sacrifício. Tá? Você precisa crer nisso. E por último, constância. O que é constância? Perseverança. Então veja,
Conhecimento, formou a palavra? Falou, não, aqui ó, irmãos. Então é um acróstico que a gente vai tentar fazer isso aí, talvez para fixar no seu carro alguma coisa. Então olha, vamos lá. Então olha, famílias espirituais é o quê? É o seu apoio. Às vezes você tem vergonha de chegar na igreja, num culto domingo à noite, levantar a mão e falar assim, olha, ore por mim, porque eu estou passando... Mas você pode chegar no grupo familiar e... Então, lembra disso, a família espiritual é o seu apoio. O pastor, ele não dá conta de pastorear uma igreja muito grande. Principalmente se você não ligar, ele não tem bola de cristal. Se você não ligar e dizer, olha pastor, vem fazer uma visita para mim. Ó pastor, vai fazer uma visita para o fulano. Ele não tem bola de cristal. Mas na família... você tem a capacidade de discutir coisas e que vai criar intimidade, e isso vai chegar no ouvido do pastor. Entenderam isso? Então põe na sua cabeça, família é o seu apoio, porque lá na família e na igreja também, nós vamos adquirir o quê? Conhecimento, que vai gerar crescimento, que vai produzir comunhão e me dar a oportunidade de cuidar, tá? E esse cuidado vai gerar cada vez mais a vontade de nós juntos celebrarmos a Deus, né? Então essa celebração vai nos capacitar o quê? Perseverar, constância, ok? Então de maneira bem rapidinha, vamos lá. Eu estou falando de crescimento, de conhecimento, mas um conhecimento relacional, não pode ser apenas um conhecimento intelectual. Eu não posso apenas conhecer o Marcos na minha mente, saber que ele é esposo da Gleice, que ele é papai da Gabriela, vovô do Conrado, genro, é genro? Nunca lembro direito, sogro do Júnior. Não pode ser apenas intelectual, tem que ser um envolvimento. E a Bíblia diz, a Iglê, que o relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento, é um conhecimento relacional também. E como que eu vou me relacionar com Deus, se eu não vejo Deus? É me relacionando com o Marcos, é me relacionando com a Etel. Olha o que esses versículos diz. Jesus respondeu, vocês estão enganados ou errados, porque não conhecem as Escrituras. Tem muita gente que está equivocada hoje, porque não conhece a Bíblia. É por isso que a gente sempre dá ênfase em ler a Bíblia, para a gente conhecer a Bíblia e ninguém enganar a gente. Olha o que diz esse outro versículo. E a vida eterna é esta, que o único e a Jesus Cristo que enviaste. Então, isso que é conhecimento relacional. Precisamos aprender a conhecer a Deus e a palavra de Deus. Crescimento espiritual. Assim, pelos seus frutos o conhecereis. Você quer saber se você é um cara espiritual? Tem muita gente que acha que ser espiritual é no culto, dar aquelas borboletas no estômago assim, você sente uns arrepios assim, sabe, na coluna, né? Quando eu dava aula lá no seminário, o pessoal falava, não pastor, mas, professor, porque a sua igreja é muito fria, mas se o senhor participasse de um culto assim que desce fogo, aí o senhor ia ver assim, na sua espinha, tem um friozinho assim, fala, não, fecha aí o ar-condicionado que esse frio está me arrepiando. Gente, a Bíblia diz que crescimento se verifica pelos frutos. Jesus falou isso, pelos frutos você conhece a árvore. E você quer ver se você está crescendo espiritualmente? Volta os seus olhos para Gálatas. Olha, vamos ler comigo? Mas o fruto do Espírito é? Paz. Domínio próprio. Contra essas coisas não há? Ou seja, você pode produzir, a Bíblia não proíbe. Não tem limitação. Você pode produzir amor, pode produzir paciência ilimitado. E aí diz assim, que o homem de Deus, ele crucificou a carne, ele não tem prazer nas coisas da carne, ele tem prazer nas coisas do Espírito. Então, o fruto do Espírito precisa ser visto na minha vida, precisa ser visto na vida de cada um de vocês. Aí você pode dizer, olha, esse irmão está crescendo espiritualmente. Terceiro lugar, comunhão fraternal. Gente, nós somos uma família. Você precisa crer nessa verdade. O vínculo que nos une, é maior do que a minha família de carne. Porque a morte vai separar a gente. Mas a morte não separa a nossa unidade.
Nós temos um vínculo para toda eternidade, porque Deus é o nosso Pai, e nós somos irmãos uns dos outros. Vamos ler esse versículo? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, o que acontece? E o que mais? Nos purifica de todo pecado. Olha que barato. Isso é comunhão fraternal. Agora, muitas pessoas estão fazendo a opção, sabe de quê? De ficar em casa. É mais cômodo. Você vir para a igreja, às vezes você vai ouvir coisa que você não gosta, alguém vai pisar no seu calo, mas aqui é a grande oportunidade que Deus nos deu como família, para a gente aprender a amar, perdoar, porque é na igreja que você ouve o que você não gosta, e às vezes você fala o que não deve, mas é aí que nós precisamos aprender a interagir em amor. João falou assim para nós: olha, Maria, como que você pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? Cuidado integral, olha lá, esse cuidado integral, o que a Bíblia diz? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha o que Deus fala lá, em 1 Coríntios, ele fala que a igreja, os irmãos, juntos, é como um corpo físico, tem muitos membros, mas é um só corpo, e todos os membros são importantíssimos. Por isso esse versículo é maravilhoso, diz assim, olha, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Então esse é o quarto C, né, da igreja dos irmãos. Quinto C, celebração sacerdotal. Você é um sacerdote. A sua oração é tão poderosa como a oração do pastor. A sua oração, ela chega lá no trono da graça de Deus tão rápido, por causa do único sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Então ele falou assim, mas então eu não preciso ficar intercedendo por uma pessoa, não é a minha oração que chega lá, não, você pode orar, Marquinhos, direto lá, porque o Papai do Céu ouve. Olha o que diz a Bíblia: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. E aí vem o último dos Cs, que é constância, perseverança, uma constância leal, né? Lealdade a Deus, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. O que Deus nos dá a graça de perseverar. Você acha que você está perseverando aqui porque você é bom? Você está perseverando porque Deus é tão amoroso que Ele tem capacitado você a perseverar na graça dEle. Cada um de nós. Então olha, ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância. A palavra ali é perseverança, né? Eu coloquei nessa versão para combinar lá com constância, né? O outro versículo, Paulo está dizendo assim, olha, tu, Timóteo, está falando para ele, né? Ó homem de Deus, foge dessas coisas. Ele listou um punhado de coisas erradas lá, ele falou, olha, você é homem de Deus, foge dessas coisas. E segue o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Será que as famílias o ano que vem vai dar certo? Olha lá. Será que vai dar certo? Depende de quem? Depende de cada um, está nas suas mãos. Não é o pastor que faz a igreja. Quem faz a igreja é você, Cida, com sua alegria, com sua simplicidade. É você que é a igreja. Não sozinha, junto com o Igley, junto com o Zé, junto com a Elisa, junto com a Márcia, junto com o Eurípides, junto com cada um de nós. Então,
Os grupos familiares darão certo em 2018? A solução está onde? Suas mãos, na sua presença, na sua constância, no seu amor, no seu interesse em querer continuar e fazer dar certo. A igreja dos irmãos vai dar certo? Não depende do pastor. Está nas suas mãos, Jatobá. Cada um de nós. Se a gente amar essa igreja. Né? Eu tenho conversado com alguns irmãos. Tenho chamado os irmãos para voltar. Eles não estão congregando em lugar nenhum. Eu falei, cara, você está perdendo tempo, cara. Vamos para a igreja de novo. Ah, mas não, larga esse A para lá, só. Né? Abre o coração, deixa Deus trabalhar aí. Vamos voltar, vamos caminhar junto. Então, a igreja vai dar certo? Está nas mãos de quem? Na minha, do Marcos, do seu Alcides, da Márcia, do Arley. Está na mão do Marcos, está na mão do Eurípides, está na mão de cada um de nós. Irmãos. Irmãos produz o quê? Conhecimento. Que leva a crescimento. Que produz comunhão. Que nos ajuda a ter cuidado um dos outros. E aí, então, cada domingo, cada reunião, a gente vai celebrar. E isso vai nos dar gás para constância, perseverança. Amém? Uma oração do seu Alcides, depois a gente vai cantar mais um louvor, e aí a gente está despedido. Somos todos, e assim bem ajustado, totalmente ligado.